Estamos de volta para o terceiro bloco. Vamos conversar aqui com Eric Venâncio e Armando Dantas. Eles são advogados de Rio Branco, acrianos valorosos, gente. Olha só. E o motivo aqui da entrevista, o assunto são 2 livros. Súmula Vinculante, uma abordagem histórico-jurídica e perspectiva histórico-jurídica da Justiça Eleitoral no Brasil e em Portugal. Eric, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Prazer estar aqui mais uma vez. Este é o seu livro, né? É, nosso. É o do Eric, nosso. Dá para enquadrar, eu queria enquadrar. Pode comentando um pouquinho sobre... Não, esse trabalho, Astério, ele é fruto, né, tanto o meu quanto do Armando, são frutos das nossas dissertações de mestrado, que tivemos a oportunidade de concluir ano passado na Universidade de Lisboa, e resolvemos transformar esses trabalhos em 2 livros, né? Para que possam auxiliar de alguma forma aí a comunidade acadêmica, os estudiosos dos temas respectivos, né? São temas muito diferentes, o meu e do Armando. O meu trata mais de uma questão constitucional, das súmulas vinculantes, do histórico, até a construção das súmulas vinculantes, que são um instituto ímpar, né, no mundo. E o do Armando... Só o Brasil. A súmula vinculante, a gente está com um público leigo e eu sou muito leigo. Ela é uma decisão do STF que serve para o Poder Judiciário, mas também se estende para outros poderes. A súmula vinculante ela é um instrumento poderosíssimo de uniformização de jurisprudência. Você tem 2 tipos de jurisprudência, né? Aquela que é orientativa, que um juiz pode seguir ou não, e você tem a súmula vinculante, que é uma jurisprudência obrigatória. Quando o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante, ele determina que todos os órgãos, não apenas do Poder Judiciário, mas da administração pública, obedeçam a essa súmula. Vou te dar um exemplo concreto para ficar mais fácil para o telespectador. A súmula vinculante que fala que o advogado, a parte, o investigado, tem direito de que seu advogado se habilite nos autos de investigação de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal promovido pelo Ministério Público. Isso é uma súmula vinculante, que determina a obrigatoriedade de acesso aos autos e de participação dos patronos. Então, isso é de aplicação obrigatória. Um juiz não pode chegar e falar, não, mas isso aqui eu não vou atender. Mas a gente tem visto alguns casos em que os advogados estão reclamando. Muitos que casos. Não está sendo aplicada essa súmula vinculante. Muitos casos. Não é? Muitos casos. Há uma resistência muito grande. Mas, por isso, como a súmula vinculante é um instrumento editado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, para que o advogado questione isso, ele pode questionar, inclusive, diretamente ao Supremo Tribunal Federal via reclamação constitucional. Quando se criou a súmula vinculante, também se criou um mecanismo para que se pudesse dar efetividade a ela, que é a reclamação constitucional. Bom, conversar um pouquinho também com o Armando aqui. Tudo bem, Armando? Tudo bem, Astério. Como é Boa que tarde. vai? Mesmo nome Prazer do pai, estar aqui. Isso mesmo. Convivemos muito. É verdade. Trabalhamos juntos. Meu Deus, tem uma história aí. E você, né, também está apresentando esse trabalho aqui, não é? Também, Astério. Eu trabalho... Esse aqui é muito propício para o momento, né? Ele está muito em voga, né? Falar da justiça eleitoral é sempre um desafio, porque hoje, principalmente, ela está sendo muito atacada mesmo, né? Sim. De uns anos para cá, a gente já tem observado que muita desconfiança, muitas críticas, muitas delas infundadas, e acabou que a gente tentou, vamos estudar isso. Será que isso é um órgão da justiça bacana? Será que tem razão de existir? Em Portugal, por exemplo, não existe. Será que... Pois é, eu ia fazer essa pergunta. Nos Estados Unidos também não, né? Não, eles têm comissões, né? Vai ter eleição agora, né? Pouquíssimos países. Eles têm comissões eleitorais que organizam isso. A Bolívia tem as comissões eleitorais também. Né? Agora, acaba que essas comissões nos outros países são formadas pelo próprio governo, né? E será que isso dá uma independência que essas comissões precisam? Né? Aí a gente tentou discutir um pouquinho isso, saber da viabilidade, da operabilidade da justiça nesses 2 países. Aqui, então, você construiu um paralelo, justiça do Brasil, eleitoral e de Isso. Portugal. A gente veio lá de trás, inclusive na época que nós, o Brasil, éramos colônia de Portugal, como funcionava naquela época, e a gente foi avançando para fazer a diferença até hoje. Enfim, o que eu procurei estudar e apresentar? Como é que funciona o alistamento eleitoral em Portugal e no Brasil?
como é que funciona a prestação de contas lá e cá. Registro de candidatura, como é que funcionam? Se algum candidato não puder ser, tiver algum requisito que o impeça de ser candidato, para quem reclamar, né? Então, a gente traçou esse paralelo. Aqui, obviamente, a gente tem um ramo da justiça especializado nisso. E lá, alguns pouquíssimos casos vão parar no judiciário, mas a grande maioria é resolvida pela Comissão Nacional de Eleições. Lá nós temos, lá é como no Brasil, os dois sistemas, proporcional majoritário, lá em Portugal. Isso. É? Isso. O presidente é eleito por voto direto, né? E há a eleição para o parlamento, que é quem vai eleger o primeiro-ministro, que é o chefe do governo deles. O Brasil está quase chegando lá, né? Está quase lá. É um parlamentarismo branco, né? Exatamente, que o presidente Temer já estava trabalhando, né, doutor? Está bem próximo, está bem próximo. É importante, Astério, mencionar que os dois livros, eles têm, até por uma obrigação acadêmica, como o nosso mestrado foi feito na Universidade de Lisboa, há uma exigência de que nós tracemos sempre um paralelo do que existe no Brasil e do que existe em Portugal a respeito do tema. Então, os dois fazem esse paralelo, trazem esse histórico, né? Por isso esse nome pode parecer estranho, às vezes, perspectiva histórico-jurídica, né? Sim. Que é a perspectiva jurídica, mas do ponto de vista histórico, lá Sim. de trás. Como é que nasceu? Existe algum elemento, no caso do meu livro, que lembre a súmula vinculante, por exemplo? Né? E nós encontramos lá em Portugal um instituto antigo que havia, os assentos da Casa da Suplicação, que não são exatamente iguais à súmula vinculante no Brasil, já é um instrumento revogado lá, e revogado inclusive pela maior crítica que se tem das súmulas vinculantes, que é a intromissão do Poder Judiciário na atividade legislativa. Pois é, entra no protagonismo essa é a grande que a gente questão. vive Exatamente. hoje, né? Essa é a grande questão e é um tema em voga o tempo inteiro. Atual, né? o tempo Essa todo. briga entre Pela Congresso e sociedade, Supremo o tempo Tribunal todo, Federal, né? Separação a própria de poderes. sociedade. Você muitas vezes vê alguns atores políticos dizendo que os ministros do STF estão legislando, estão se miscuindo em assuntos que não são da sua alçada. Eles argumentam que são provocados pelo próprio Senado. Exatamente, Congresso, que fazem porque o Congresso não Partido, faz. Exatamente, pelo legislativo. E a súmula vinculante é objeto de crítica severa por conta disso. Porque, ao fim e ao cabo, ela é praticamente um instrumento normativo. Né? Sim. Você edita, só que pelo órgão do Poder Judiciário, que não é competente pela nossa Constituição para editar normas, né, para editar leis, perdão. Porque normas internas eles podem editar. E você tem uma obrigatoriedade. Então, há sempre essa crítica e o trabalho fala sobre isso, trata tanto as pessoas que defendem que haja uma pacificação social com essas súmulas, que haja uma segurança jurídica maior, que não existam tantas decisões conflitantes a respeito de temas que são mais importantes, né, que chamam mais a atenção da sociedade e que estão mais presentes no Poder Judiciário. Então, toda essa leitura, esse debate é traçado aí de acordo com o que os acadêmicos, os magistrados entendem a respeito desse tema. O grande conflito se dá na súmula vinculante no âmbito da justiça eleitoral? Também. A justiça eleitoral tem as resoluções, né? Não é? Que vão reger um processo eleitoral, vão reger... A partir de eles que decidem essas coisas. Que há essa crítica também, das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Toda eleição, o Tribunal Superior Eleitoral tem resoluções que ele edita, que teriam o condão de regulamentar a lei, que foi aprovada pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. Mas muitas vezes há a crítica de que há um avanço, a inovação. E esse debate é o mesmo debate da súmula vinculante. Talvez isso você trouxe até agora, eu não tinha nem pensado nisso, mas é um ponto de ligação entre os dois livros. Exatamente. Quando eu vi, eu digo, tem aqui um ponto de ligação, que é a súmula vinculante no âmbito da justiça eleitoral. Exatamente. Né? Você está sempre nesse debate da interferência de atribuições entre poderes. Né? O Poder Judiciário pode ir além, em matéria eleitoral, o Armando pode falar com mais propriedade, mas em matéria eleitoral você tem regulamentação na eleição, via TSE, de tudo por resolução. De prestação de contas, de pesquisa eleitoral,
de propaganda, de condutas vedadas, enfim, de tudo. Tudo. E isso acabou no STF no ano passado, na questão das sobras eleitorais. Isso. E Sim. houve uma mudança ali por Exatamente. resolução. Os partidos foram até o STF para dizer, não, mas aí já ultrapassou o poder regulamentar, vocês já estão legislando. Estão lá na frente. Tanto que mudou aí Foi a revertido, regra e hoje prevalece na própria resolução para as eleições desse ano, prevalece a norma legal e não a norma da resolução que o Tribunal Superior Eleitoral havia aprovado. De certa forma, a gente, o Congresso Nacional também não se exime de fazer, por exemplo, a reforma política tão necessária, é aí que abre colocaria tudo na Exatamente. regra, né? Acho que é aí que abre a oportunidade para o Poder Judiciário atuar em algumas frentes que não deveria atuar, né? É justamente a omissão legislativa. Dizem que em política não tem espaço vazio, Não né? Alguém tem, ocupa. não tem. Então, e realmente, e não é algo dito de forma oculta, muitos julgamentos do próprio Supremo Tribunal Federal é dito isso, né? Que eles estão sendo obrigados a... A questão agora do orçamento secreto, Sim. Isso foi falado muito. A emenda PIX, da o emenda ministro PIX, de Flávio tudo Dino isso. está tendo que obrigar a CGU a vir no município de fazer Brasileia, e Sena Madureira. nesse caso eles viram que a interferência, digamos assim, foi exacerbada, que eles, numa espécie de acordo, né? Não, nós vamos decidir, mas vamos decidir determinando que o Congresso legisle. Pois é. Então vocês que vão estabelecer as regras, não é o Poder Judiciário, né? Justamente porque se cruzou o Rubicão, né? Exatamente, passou Talvez o Poder Judiciário tivesse interferindo um pouco demais nos poderes do Congresso e o Congresso reagiu. Exatamente. Bom, muito obrigado, doutor Érico, doutor Nós que Armando, pela agradecemos. vinda aqui. Parabéns Obrigado, pelo Estélio. trabalho. Eu acho Obrigado mesmo. eu costumo dizer assim, quando... Está na Bíblia, eu gosto disso, quando o apóstolo Paulo ele diz que quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Eu gosto disso, porque se vocês, né, são destaques, são acrianos de Rio Branco, então todo o Acre é honrado, todo o corpo é honrado. Com certeza. Parabéns. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado Pelo pelo brilhantismo. espaço. Obrigado, Tá bom? né? Obrigado, Estélio. E até a próxima, que eu gostei tanto da conversa que eu vou conversar com a produção para a gente estar sempre Bacana. conversando aqui, tá? Vamos lá, obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutores. Gente, ficamos por aqui. Amanhã, quinta-feira, tá chegando aí.